Começando, hoje dia 8 de abril de 2014, a gente está aqui na Saraiva do Praia de Bela Shopping, para quem assiste na internet, e para nós é uma satisfação estar recebendo vocês aqui. São quase 9 anos de atividade, uma parceria muito importante que a cada encontro se fortalece pela contribuição dos professores presentes e também pela atividade lúdica, né, que a gente tem conseguido proporcionar, e mostrando um pouco de como essa realidade afeta, né, como é afetada, né. A gente falou antes de começar um pouquinho sobre o serviço público e a questão dos abrigos. Hoje o tema é Serviço Público em Crise, o apagão jurídico-político e seus reflexos nos usuários. A abertura é do Coral do Espaço de Expressão Lá Vem a Luz, com o Rassansão, Tiago, educador do CPCA, e a Melissa, que veio aqui acompanhar, também educadora. E passo a palavra, então, para eles, que vão se apresentar e também apresentar o grupo aqui. Então, né, essa nossa atividade chama Espaço de Expressão Lá Vem a Luz, né, que é onde a gente trabalha músicas autorais, e é uma casa de passagem com um público muito rotativo, então cada um deixa um pedacinho, um fragmento, e a gente vai compondo e vai desenvolvendo. Hoje a gente está com 5 ou 6 músicas, 3 gravadas, e estamos com um projeto de conseguir lançar um disco. Estamos nessa caminhada. Aqui então nós temos o Alisson. Eu queria pedir uma salva de palmas para essa gurizada aí, que eles já são vencedores, né, de estar aqui. Paulo, Ricardo, Odilon, Isaías, Vinícius, Josué, Ismael. Isso aí. Espaço de Expressão Lá Vem a Luz. E a música que a gente vai cantar agora se chama Amizades Verdadeiras. Cadê aquele amigo que comigo joga bola? Cadê aquele amigo que comigo joga bola? Cadê então junto, era pessoal. Nós está sozinho, jogando a minha bola. Mudando o tempo, você traria todos os meus erros, deixar de lado a violência, usar mais a paciência, pensar 2 vezes antes de fazer besteira, parece depois de arrepender, porque não tem que dar, não dá. É melhor eu ouvir aqueles que estão ouvindo, e fazer a mudança devagar, a esperança de acolher as crianças, vamos lá na casa de acolhimento, nossa revolução, o nosso confinamento, de da amizade, da arte dentro de é o amor, de que é o respeito. Como é bom ter um amigo para poder confessar. Como é bom ter um amigo para poder conversar. Como é bom ter um amigo para poder confiar. Como é bom ter um amigo para poder confessar. São amizades verdadeiras. Choro a desprezo junto na besteiras. Eu quero ao meu lado de verdade. Só parceiros por amor e não por falsidade. São amizades verdadeiras. Choro a desprezo junto na besteiras. Eu quero ao meu lado de verdade. Só parceiros por amor e não por falsidade. Verdadeiras. Amizades verdadeiras.
Hã? Vamos fazer mais uma? Tá. Qual que vai ser essa daqui? Quando cai a noite. Cantei bem alto que o microfone para pegar a voz de todo mundo, tá? Bem alto. Bem alto. Segura assim, ó. Para pegar a voz de todo mundo. Quando cai a noite, as estrelas brilham. Fico no meu quarto pensando quando vou embora. Lembrando de casa, da minha família. Me sinto sozinho e começo a chorar. Mais um dia nasceu para mim. Arruma a cama e vou tomar café. Futebol com os amigos no pátio. Diversão para todos os lados. Entramos para almoçar em casa. E a família inteira unida. Nós aqui somos todos irmãos. Nos ajudamos nas dificuldades e dividimos sempre o nosso pão. Agradecemos com a oração. E mais uma noite vem se aproximando. O dia foi tão louco que parece que até estou sonhando. A saudade aí está me atormentando. Mas eu me em Deus e acredito que tudo vai mudar. Mais um dia nasceu para mim. Arruma a cama e vou tomar café. Futebol com os amigos no pátio. Diversão para todos os lados. Entramos para almoçar em casa. E a família inteira unida. Nós aqui somos todos irmãos. Nos ajudamos nas dificuldades e dividimos sempre o nosso pão. Agradecemos com a oração. Obrigado pela atenção e pelas palmas. Eu agradeço a abertura aí do espaço de expressão Lá Vem a Luz. A vocês, meninos, apresenta eles. Eu acho que a gente não apresentou, né? E cantou. Apresentou? Mas apresentou ou não apresentou? Apresentou? Ah, então tá. Eu fico circulando e não presto atenção. Mas então eu agradeço por isso, por estarem aqui participando. São sempre bem-vindos. E a gente dá continuidade, então, agora com a fala do professor e com esse breve relato do Tiago também, a Sansão, falando sobre... que ele falou sobre qual é o impacto em relação às greves, né, serviço público, tema que também é matéria da 41ª edição do jornal que o professor Júlio palestrou. Então, vou pedir para a gente se organizar e eu vou focando a câmera para cá. Guris, obrigado. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. E a gente vai organizando aqui, o Sadi vai me ajudando.
Pronto. Professor Júlio, muito obrigada por estar aqui. Já faz tempo que a gente se conhece e sempre que pode, às vezes eu instigo ele para estar falando sobre alguns temas aí e ele também sempre propondo coisas novas. Hoje, então, é o Serviço Público em Crise e o objetivo é debater e aprofundar a discussão acerca dos serviços públicos concedidos e terceirizados e a dicotomia existente entre o regulamento privado e o regulamento público. O professor Júlio Marcos é advogado, professor de gestão pública pela UERGS, professor convidado em diversos cursos de pós-graduação no Brasil, especialista em direito imobiliário, mestre em desenvolvimento regional e foi pró-reitor de administração da UERGS, é ex-procurador-geral do município de Cachoeira do Sul, além de atuar permanentemente em veículos de comunicação, tendo atualmente uma coluna semanal no Jornal do Povo e em Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vindo, professor. A gente costuma deixar 40 minutos, depois abrimos para pergunta e participação do público presente. Obrigada a todos os presentes aí. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Carmela, pelo convite. Acho que o trabalho que tu fazes aí é um trabalho que precisa ser louvado, né? Por ser um trabalho efetivamente voltado não só às questões jurídicas, mas principalmente para as questões sociais, né? Eu acho que por esse trabalho feito aí com essa gurizada é um trabalho importante e é aquele trabalho que de alguma forma todos nós precisamos fazer, né? Cumprindo um papel que muitas vezes seria do Estado, que o Estado muitas vezes não consegue cumprir em razão das suas deficiências. Eu queria desejar uma boa noite a todos vocês, obrigado pela presença e não vou fazer uma palestra de cunho jurídico, né? Não vou atormentar os presentes, né? Com legislação e leis, porque eu acho que a questão envolvendo o serviço público, de uma certa forma, ele precisa ser repensado. Eu acho que a ideia, né, de se falar sobre serviço público, muito mais do que se trazer soluções, né, e é o que eu venho propor aqui essa noite, é a gente, de alguma forma, dialogar e fazer, e essa é a minha ideia, né, fazer com que você saia com mais dúvidas ainda. Né? Eu acho que nós só vamos construir conhecimento a partir do momento em que nós dialogarmos, né, modificarmos os pensamentos e principalmente modificar de alguma forma a legislação que está posta. Né? O serviço público, de alguma forma, no Brasil, ele reflete todo o processo cultural de formação do povo brasileiro. A formação cultural brasileira, eu sempre digo isso em todos os eventos e nas minhas aulas, né, colunas, etc., é que a formação do povo brasileiro é uma formação atravessada, né? Porque, na verdade, nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos, né? Nós dizimamos uma população que era a população indígena, que era a população que existia na terra brasileira. De alguma forma, todo o nosso processo de construção de Estado, ele é um processo de construção eminentemente consensualista, né, por parte das elites. Nós não tivemos uma revolução no Brasil, né? Tem um professor, Luiz Alberto Vará, que é um argentino que depois se radicou no Brasil. Ele tinha uma tese, né? Ele dizia que o que faltou para a formação da cultura brasileira, talvez naqueles períodos, né, mais antigos, tenha sido um pouco de sangue, né, para ser bem radical. Na verdade, nós tivemos sempre um processo de formação do Estado brasileiro consensualista, quer dizer, a nossa república, ela foi fundada porque efetivamente não existia mais interesse de ter uma monarquia, né? Depois o processo de formação dessa república foi um processo de formação na qual as elites, por vezes, impingiam a democracia e por vezes nós tínhamos ditadura. Tivemos ditaduras, ditadura de Vargas, ditadura dos militares, etc.
E a nossa República Democrática, efetivamente, ela é uma República Democrática muito jovem, porque é uma República Democrática a partir, efetivamente, da Constituição Federal de 1988. E que, de alguma forma, reproduziu e muito aquele modelo de Estado que nós tínhamos, e foi um modelo de Estado, de alguma forma, construído ao longo desse tempo. E o serviço público como um todo, eu sou servidor público, então a gente percebe a dificuldade que é exercer a tarefa pública. O serviço público, de alguma forma, ele vai refletir todo esse processo de deformação do Estado brasileiro. O nosso serviço público, ele carece, nós usuários do serviço público, nós sempre questionamos a eficiência do serviço público. No nosso pensamento, nós achamos que o serviço público, de alguma forma, ele é ineficiente ou poderia ser um pouco mais eficiente. Mas o serviço público, talvez ele não seja eficiente, porque efetivamente nós temos um controle muito excessivo do serviço público. Nós temos uma legislação que de alguma forma amarra e faz com que o gestor público tenha uma dificuldade muito grande de exercer a tarefa pública, a gestão pública, da forma como o usuário gostaria de receber esse serviço público. Há um distanciamento, há um hiato muito grande entre aquilo que o Estado pode oferecer e aquilo que nós, usuários, desejaríamos receber do serviço público. Até pelo fato, eu fui professor de Direito Administrativo durante 15 anos. Depois eu acabei assumindo alguns cargos, de procurador-geral, fui pró-reitor e depois comecei a exercer o magistério na gestão pública. E esse, digamos assim, essas duas características, o fato de conhecer a legislação e o fato de ser gestor, nos dá essa sensação, muitas vezes, de impotência que nós temos quando estamos à frente da gestão pública, de não podermos fazer efetivamente aquilo que nós desejaríamos fazer, porque nós temos que cumprir com as disposições legais. Nós vivemos num Estado democrático de direito, lá no artigo 5º da Constituição diz que nós enquanto Estado, só podemos fazer aquilo que a lei nos autoriza, o chamado princípio da legalidade. Então nós ficamos amarrados pela legislação. Só assim para citar um exemplo, lá na unidade, uma das unidades que eu leciono na Universidade Estadual, existe um laboratório que está encaixotado desde 2006, um laboratório inteiro. Fazem 7 anos que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tenta fazer um processo licitatório para construir um laboratório e colocar esse laboratório à disposição dos alunos. Mas, em todos os processos licitatórios que acontecem dentro da universidade, em alguns deles houve licitação deserta, em outros deles houve impugnação do processo licitatório, e aí a impugnação do processo licitatório acaba se perdendo o empenho do recurso, e acaba-se não podendo construir um laboratório, quando, seriam as paredes, quando tu tens lá os equipamentos há 7 anos, 8 anos quase, que vão ficando obsoletos. São esses, digamos assim, e nós teríamos uma infinidade muito grande de exemplos nos quais, muitas vezes, a ineficiência na gestão pública, na prestação do serviço público, ela não é uma ineficiência do gestor público. Ela é uma ineficiência do próprio Estado, na qual o direito tem uma parcela, sem sombra de dúvida, de responsabilidade. Então, eu percebo hoje, e acho que nós temos que começar a discutir essa questão do serviço público sob uma nova ótica. Porque a ótica que está posta hoje é de que todo gestor público é um canalha.
todo gestor público é um cafajeste. Todo gestor público é um ladrão em potencial. Tá? E a legislação, da forma como ela está posta, tá? e a interpretação dessa legislação, faz com que o gestor público, de alguma forma, tá? ele fique impedido, muitas vezes, de se utilizar de uma interpretação extensiva da lei para exercer, tá? a sua função ou para realizar uma tarefa pública, porque ele tem atrás de si, tá? O Ministério Público, ele tem o Tribunal de Contas do Estado, ele tem o Tribunal de Contas da União, ele tem uma Câmara de Vereadores, ele tem, tá? uma Assembleia Legislativa, ele tem um manancial muito grande, tá? de pessoas, tá? que estão ali para, de alguma forma, fazer com que as leis sejam cumpridas, mas efetivamente, tá? a gente precisa perceber que nem sempre, tá? aquilo que é legal é justo. Tá? Nem tudo que é legal é justo. E eu acho que o direito, ele precisa, antes de qualquer coisa, fazer com que se tenha justiça. E eu acho que muitas vezes, tá? nós precisaríamos que a legislação, de alguma forma, fosse interpretada, tá? por parte dos chamados intérpretes, ou por aqueles, por juízes, por promotores, por auditores, de forma a compreender se aquela ação realizada pelo gestor público, ela foi uma ação efetivamente em prol do interesse público ou não, né? E não um simples cumprimento daquilo que está estabelecido na norma. Se nós formos perceber, né, por exemplo, a gente, quem mora na capital, né, tem um distanciamento um pouco maior dessa questão envolvendo a administração pública. A nossa visão maior ainda é de uma prefeitura, né, mas a gente acaba mais distante porque, de alguma forma, nós somos muitos numa cidade. Mas tu vai para uma cidade do interior, por exemplo, tá, aonde tu tens gestores públicos com um orçamento extremamente apertado e com uma demanda muito grande de usuários esperando a prestação de serviço, nós vamos perceber hoje, né, que há uma falência quase que absoluta dos municípios do interior do estado. Uma falência de gestão, não uma falência meramente financeira. Uma falência de gestão. Por quê? Porque os administradores públicos, eles acabam, de alguma forma, não conseguindo cumprir com as suas tarefas, né? Porque se por algum motivo qualquer eles fizerem uma outra interpretação que não seja a interpretação dominante, né, dos atores jurídicos, né, ele vai ser processado, vai responder por uma ação de improbidade administrativa. Nós temos dentro do Ministério Público hoje, né, uma política, né, que no meu ponto de vista é uma política bastante questionável, que são os chamados termos de ajustamento de condutas, nas quais uma administração pública municipal tu recebe pelo menos uns 50 ataques anuais, né, para fazer com o Ministério Público, na qual esses taxas muitas vezes vão implicar em esse prefeito responder por ações de improbidade por não conseguir, em hipótese alguma, cumprir com aquilo que está previsto nos termos de ajustamento de conduta. Então, assim, como premissa básica da discussão, né, e eu tenho levantado muito isso, eu acho que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para melhorar a eficiência da gestão pública no Brasil, né, é efetivamente nós redesenharmos o processo legislativo brasileiro. Nós precisamos atualizar a nossa legislação de modo a fazer com que o serviço público ele seja efetivamente um serviço público a ser prestado aos usuários do serviço público. Tá? Veja, o usuário do serviço público, de alguma forma, hoje, deixa eu fazer um parênteses. Hoje nós vivemos
um novo momento, né? Nós vivemos um momento da instantaneidade. Tá? Nós não temos mais paciência de esperar. Tá? Nós temos todos os meios de comunicação à nossa disposição. Tá? Nós acessamos informações online, tá? Em tempo real, como se diz na comunicação. Tá? Então o usuário do serviço público, ele espera exatamente isso do gestor. Ele não quer esperar, ele não quer mais ficar numa fila, né, para fazer uma cirurgia. Mas eu pergunto para vocês, né, para vocês refletirem. Se nós pegarmos o sistema de saúde, vou pegar o sistema de saúde como exemplo. Então, na nossa concepção, nosso sistema de saúde no Brasil não é lá grande coisa. Né? Como se diz aí no popular, é meia boca. Né? Mas se o sistema de saúde melhora, como melhora efetivamente, principalmente nos pequenos municípios, né, em razão dos projetos, dos recursos federais, de outras políticas públicas postas, né, quanto mais eu aumentar a eficiência do sistema de saúde, mais usuários eu vou ter desse sistema. Tá? A mesma coisa acontece na educação. A partir do momento que eu melhoro o sistema educacional no Brasil, mais pessoas vão em busca desse serviço público, que é o serviço público da educação. Nós temos aí as universidades públicas, por exemplo, espalhadas por todo o Rio Grande do Sul, onde tu tens, né, uma parcela muito significativa de alunos frequentando o ensino público. O que eu preciso? Eu preciso mais investimentos. Né? Mais investimentos para quê? Para atender a demanda dessa população. Isso acaba criando uma roda viva. Acaba criando uma roda viva. Eu não vou conseguir, com o meu orçamento, atender todo mundo. Vejo que, por exemplo, os municípios investem, em média, 15%, são obrigados por lei a investir 15% do seu orçamento em saúde. Na média dos municípios, né, hoje se investe algo em torno de 20, 25, tem municípios aí que investem 32% do seu orçamento em saúde e não conseguem atender a demanda dos usuários. Então, o problema não é só falta de recursos financeiros. Os problemas são outros. Por exemplo, vou dar um outro dado. Tá? O sistema educacional, digamos, de ensino público fundamental e médio no Brasil. Agora, esses dias saiu aí uma notícia, né, que o Estado do Rio Grande do Sul estaria em 28º lugar entre 44... Não era o Estado do Rio Grande do Sul, era o Brasil, estaria em 38º lugar entre 44 países pesquisados no que tange a capacidade dos alunos da rede pública estadual no Brasil como um todo. Bom, a primeira pergunta, a primeira questão que vem à tona é que nós precisamos investir mais em educação. E o primeiro exemplo que surge é o da Coreia, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que investe maciçamente em educação. Então eu vou dar um dado para vocês em cima de PIB. Tá? O Brasil como um todo, por aluno, investe menos que a Coreia do Sul em cerca de $1.000 por ano. Então não é dinheiro. O problema não é dinheiro. Tá? Pode ser dinheiro, mas não é única e exclusivamente dinheiro. Não é só uma questão de orçamento. Por que o serviço educacional brasileiro não é bom? Não é só por causa do dinheiro. É um problema de gestão. Efetivamente de gestão. E uma gestão, não só uma gestão, digamos assim, do ponto de vista estrutural, mas uma gestão que, no meu ponto de vista, falta, né, uma característica que falta ao nosso administrador público, ao nosso gestor público, e que a lei, de alguma forma, ou da forma que ela é interpretada,
faz com que o gestor público não possa atuar é a capacidade de inovação. Nós não inovamos absolutamente nada em matéria nenhuma na área de gestão pública. Tá? Nada. Quer dizer, o que nós mudamos para atender melhor a população na área da saúde? Nós precisamos contratar mais médicos, nós precisamos contratar mais enfermeiros, nós precisamos contratar mais odontólogos, mais assistentes sociais, mais psicólogos. Sim, mas eu vou contratar até quando? Até ter um médico para cada um habitante do Brasil? Não. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nós temos países que têm muito menos médicos na rede pública, em que a saúde pública é muito melhor que a saúde pública brasileira. Por que isso? A questão da educação é a mesma coisa. Claro que o professor ganha mal. O professor ganha mal, ganha muito mal no Brasil. Principalmente o professor do ensino fundamental e do ensino médio. Mas não é só uma questão salarial que vai resolver o problema da educação no Brasil. São outros fatores que vão fazer com que nós tenhamos uma educação de melhor qualidade. Mas eu pergunto para vocês refletirem. Nos últimos 30 anos, no que se inovou no processo educacional brasileiro? Nada. Não se fez nada de novo. A educação no Brasil, por exemplo, ela ainda continua refém. Por exemplo, se pegar em nível de municípios, o que o secretário de educação do município faz? Ele é um gestor dos diretores de escola. Se tu tirar o secretário da educação do município, que ele é basicamente um ordenador de despesas, as escolas elas vão funcionar automaticamente por seus diretores. Se eu botar outro qualquer para assinar lá, no lugar do secretário, o sistema de ensino vai continuar funcionando. Qual deveria ser a função do secretário? Deveria ser propor novas políticas de gestão. Nos falta essa capacidade que na iniciativa privada se chama de empreendedorismo. Empreendedorismo não significa abrir empresa. Empreendedorismo significa trabalhar com inovação. Quando a gente reporta o caso que o Thiago colocou ali do transporte público, veja, o transporte público é um problema gravíssimo e é um problema, inclusive, constitucional. Por quê? Porque quando nós tivemos a greve do transporte coletivo, nós não podemos esquecer, primeiro, que o transporte coletivo é obrigação do município, que, por concessão, transfere esse serviço para a iniciativa privada. Mas a responsabilidade continua sendo dele, não é da empresa, é dele. O direito à greve é um direito legítimo, é um direito constitucional do trabalhador. E aí, eu tenho a colisão de dois direitos. Eu tenho a colisão do direito do usuário de usar o serviço público e eu tenho a colisão com o direito do motorista e do cobrador de entrar em greve. Como é que eu vou pleitear melhores salários se eu não entrar em greve? Não se inventou uma outra forma ainda. Essa é uma forma ainda do século XIX. Isso aí vem lá da chamada luta de classes proposta por Marx e Engels. Agora, quer dizer então que nós usuários, então significa que nós usuários então vamos impedir os trabalhadores de entrar em greve. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos nem o direito de fazer isso. Mas, por conseguinte, nós temos o direito a ter o transporte coletivo à nossa disposição. E essa responsabilidade, ela não é do motorista, ela não é do cobrador,
ela é do Estado. Então, por exemplo, esses processos de concessão, terceirização, ou o que muitas vezes nós erroneamente chamamos de privatização do serviço público, né, tirou do Estado, né, na verdade, um ônus de responder isso para a população. E a população continua prejudicada, porque não melhorou o serviço. Tá? Vamos pegar o serviço de telefonia, né? Com todo... melhorou, mas está bom? Não está bom. Tá? Eu reclamo para quem? Para a Gergs, tá? Para a ANEEL. Tá? E a reclamação da Gergs, a Gergs faz o que com a minha reclamação? Ela pode punir? Não pode punir. A ANEEL não pode punir, a Anatel não pode punir, ninguém pode punir, as agências reguladoras não podem punir. Então, quando eu vou para o sistema de saúde, por exemplo, nós tem um movimento grevista em Porto Alegre, né, na área do sistema de saúde. Aí é um pouco diferente, por quê? Porque aí é o servidor público entrando em greve, diretamente. É o servidor público. E aí o serviço de saúde, ele é um serviço básico, e não só básico, é um direito fundamental do cidadão, quer dizer, e de urgência. E aí existe uma legislação que de alguma forma obriga a que o serviço, mesmo estando em greve, seja fornecido aos usuários. Mas na questão do transporte coletivo, não. Na questão do transporte coletivo tem um hiato em cima disso. Aconteceu a mesma coisa com o serviço de recolhimento de lixo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os garis são servidores municipais. Aí entraram em greve, não tinha recolhimento de lixo. E a cidade virou um lixo. E ali até é bastante interessante, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Ali a gente percebia, não só a falta que aquele serviço público nos faz, mas principalmente a falta de educação ambiental que existe na população brasileira, porque o lixo não surge por geração espontânea, somos nós que produzimos o lixo, e o lixo estava esparramado na cidade do Rio de Janeiro, e as pessoas não queriam nem saber, se tinha gari ou não tinha gari, porque o lixo deixa de ser um problema meu a partir do momento, na minha concepção, na minha concepção individualista de mundo, a partir do momento que eu botei no saquinho preto e atirei lá na rua. Depois que eu botei lá na rua, deixou de ser problema meu o lixo. Não tem problema nenhum. Meu problema é empacotar o lixo e desovar, como se diz. Botei na rua o lixo, está resolvido o meu problema. Então no Rio de Janeiro aconteceu isso. Então, na verdade, nós vamos ter esses hiatos legais, que de alguma forma dificultam essa prestação de serviço. E dificultam também a prestação ou o asseguramento dos direitos. Eu vou mais um pouquinho. Pegue o judiciário. Não existe poder mais autoritário, mais retrógrado que o poder judiciário. O poder judiciário é o mesmo desde o Império. Desde o Império. A única coisa que mudou no poder judiciário foi a obrigatoriedade do concurso público. Só. Mas o modelo do judiciário brasileiro é o mesmo modelo do Império. A prestação jurisdicional no Brasil é uma porcaria. As pessoas morrem esperando para que o judiciário declare que ela tenha um direito. Pega a questão dos precatórios. O problema não é nem a pessoa receber o precatório, porque não vai receber, porque o Estado não tem dinheiro.
O problema é o tempo que leva para o judiciário dizer que a pessoa tem aquele direito. E o judiciário não tem problema de dinheiro, pessoal. O servidor do judiciário é muitíssimo bem remunerado em comparação com os outros servidores, com as outras categorias de servidores. Os juízes são muito bem remunerados, né, de acordo com o espectro da categoria de servidores. Tu não tem problema de orçamento no Poder Judiciário, né? O orçamento do ano passado do Poder Judiciário no Rio Grande do Sul chegou quase a 2 bilhões de reais. Bilhões de reais. Você sabe quanto é que é o orçamento da segurança pública? 600 milhões. Do Judiciário, 2 bilhões. Para quê? Para tu ter essa prestação jurisdicional. Claro que é muito mais difícil eu atacar o Poder Judiciário do que atacar o político. O político tudo é sem vergonha. Tudo é cafajeste. Todo gestor público é um ladrão em potencial, porque foi isso que de alguma forma, né, e agora eu vou fazer uma crítica, né, bem contundente à imprensa, né? A imprensa, ela muitas vezes presta esse serviço à população, porque ela simplesmente coloca todo mundo, né, uns 5%, uns 10%, uns 15% de canalha, ela equipara com o restante. E faz com que no imaginário da população essas pessoas não prestem. Tá? E que o serviço público praticado pela administração direta seja uma porcaria. Então, a saúde é uma porcaria, a educação é uma porcaria, mas não sai uma linha sobre o Poder Judiciário. Hoje já foi capa da Zero Hora o Poder Judiciário. Hoje já foi capa do Globo o Poder Judiciário. Hoje já foi capa do Estado de São Paulo o Poder Judiciário. Pela má prestação do serviço. E a culpa não é do juiz, a culpa é do sistema. O juiz é um coitado. O juiz numa comarca do interior, ele chega a ter 25 mil processos. Imagina, 25 mil processos. Tá? Para julgar, para despachar, né, etc, etc. Aí a culpa da morosidade do judiciário, quem é o vilão? Advogado. Né? Advogado cria chicanas jurídicas, usa recursos protelatórios, usa isso, usa aquilo, usa aquele outro. O advogado usa aquilo que a lei assegura enquanto direito ao seu cliente, que é o usuário do sistema. O cliente é o usuário do sistema, que nem é o cliente da saúde, nem é o usuário da saúde. Quando eu vou às portas do Poder Judiciário, eu passo a ser usuário de um serviço público. Tá? O judiciário é serviço público. Eles não gostam de ser chamados de serviço público, mas são serviço público. Se não é privado, é público.